Lacerda, coordenador, coordenador nacional do Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro do Autismo na Terra. Boa tarde a todos. Na figura do deputado, eu cumprimento a mesa, cumprimento todos que estão assistindo. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre educação. Eu sou educador, sou professor, estou na escola regular, mas também sou pesquisador, faço pós-doutoramento na Universidade Federal de São Carlos em Educação Especial e sou pai de uma criança com autismo que está na inclusão. Estou nas 3 pontas desse processo e a educação é um espaço hoje de violação de direitos humanos das pessoas com autismo, brutal. E esse é o meu tema. Bom, o que acontece é que hoje nós temos uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que é informada por uma ideologia chamada inclusão total. E eu estou chamando de ideologia no sentido marxiano, no sentido de uma visão falsa da realidade que vem para substituir o olhar da própria realidade. Essa ideologia diz o seguinte, que é feita aí nas universidades, né? E aí é um outro problema que a gente precisava discutir, que é a pseudociência presente na própria universidade com dinheiro público também, né? Mas ela diz o seguinte, todo mundo tem que ser matriculado na escola regular e lá tudo vai se resolver. Então, os apoios são limitadíssimos, aí eu digo o seguinte, aí eu dou 2 palestras de autoajuda para o professor, depois eu digo, qualquer coisa que acontecer, eu falo, não, é falta de atitudinal dos professores, de comportamento atitudinal. Tudo é falta do atitudinal dos professores, aí se resolve o problema, né? E o Estado adota essa perspectiva por um motivo muito simples, é barato. Eu vou lá, ponho o professor de sala de recursos para um tanto de escola, e aí eu não gasto mais nada. E aí nós temos gravíssimos problemas, eu vou falar de alguns deles. Um deles, por exemplo, é a dificuldade de comunicação. Às vezes a criança chega na escola, não existe nenhuma política de ensino de fala, nenhuma política de ensino de comunicação, nem que seja comunicação alternativa, e às vezes a criança, ano após ano, ele não consegue sequer se comunicar. Vou só como exemplo, nós temos no Brasil, na Universidade Federal do Piauí, um protocolo de ensino de comunicação alternativa para professoras de sala de recursos, para elas ensinarem as crianças. Gratuito, feito com dinheiro público, da professora Aida Brito, e não é utilizado. A gente não utiliza, os professores sequer conhecem, na sua maioria, o que é comunicação alternativa. Vou dar outro exemplo, o Fernando citou aqui a questão das crises agressivas, que é uma realidade, muitas vezes acontece com a população com autismo, sobretudo aquela mais de moderada severa, também por falta da comunicação, mas não só por causa disso. E quem é o professor que está preparado para lidar com uma crise agressiva em sala de aula? Quando a criança tem uma crise e ela coloca em risco outras crianças, e ela própria, sobretudo, o que o professor faz? De um modo geral, ele vai lá e segura a criança do jeito que dá. E aí, eventualmente, ele pressiona o tórax, pressiona o abdômen e, eventualmente, a criança morre. Isso não é ideologia, isso é número, isso acontece. Se tem uma prefeitura, só uma no Brasil inteiro das milhares, só uma que preparou seus professores para a segurança em crises agressivas. Só uma. Os prefeitos estão viciados em contratar palestra de autoajuda. Aí é uma atrás da outra e a gente não tem nada que seja técnico. Isso é só background, quer dizer, isso é só o mínimo que a gente precisaria para matricular as pessoas. O principal, que é ensino de habilidades, isso nem se fala, porque isso nós estamos longe. Né? Ensino de habilidades de alfabetização e todas as outras com metodologia específica e tudo isso. A gente diz o seguinte, por que a gente diz que a inclusão é o melhor cenário quando se coloca a criança na escola regular? Aí as pessoas vão dizer assim, não, para conviver. Mas conviver por quê? Ela não convive na escola especial? Não, é para conviver com crianças típicas. Aí você vai explorando, você vai ver que é para imitar comportamentos típicos, comportamentos funcionais. Ok, mas alguém avaliou se essa criança imita? Não, ninguém. A maioria não sabe imitar, ela não imita, põe na escola regular e fica aguardando para ver se alguma coisa acontece. Então, eu não estou dizendo que não tem que matricular, eu estou dizendo que tem que matricular, mas tem que avaliar se ela imita, se ela não imitar, se ensinar ela a imitar. Então, é um processo técnico. E aí isso tudo é vedado, né, por essa relação ideológica com o tema. E aí a gente quer propor aqui, a proposta que nós estamos defendendo é a revisão da política nacional. Urgente e profunda revisão.
E a revisão em torno de 3 paradigmas, utilizando 3 paradigmas como orientadores. O primeiro é o princípio da voluntariedade. Isso está muito bem trabalhado pelo professor Uto Ogobayer, no trabalho dele, Inclusão e Avaliação. Ele estudou o sistema de Hamburgo, na Alemanha, em que são os pais que vão migrando da educação especializada para a inclusão. Os autores da inclusão especial, eles costumam dizer que os grandes inimigos da inclusão são os defensores da PAI. Não. Os inimigos da inclusão é a má qualidade da inclusão. Melhore a qualidade da inclusão e o pai vai querer migrar. É natural, é um processo natural. Meu filho hoje está na inclusão, mas já estudou na escola especial, estudou na PAI. Quando a gente decidiu colocar ele na PAI, eu fiquei uma semana chorando. Nenhum pai quer matricular, nenhum pai matricula porque quer na escola especializada. Se ele matricula quando ele faz isso, é porque é a única opção que ele tem naquele momento. Se a inclusão ficar melhor, é óbvio que os pais vão optar por isso. Então, a gente precisa melhorar a inclusão, mas o que tem que regular essa migração é o princípio da voluntariedade, não essa relação autoritária, que, aliás, é uma marca desse grupo. A professora Anicia Mendes já denunciava isso em 2006. A figura do acompanhante especializado, por exemplo, que está na lei, a lei tem controle democrático, aí está lá, acompanhante especializado. Quando chega no decreto que não tem controle democrático, eles foram lá e alteraram para vedar o direito para ser mero acompanhante. Quer dizer, faz parte da natureza autoritária desse grupo, né, e da forma que eles fazem esse processo. Então, essa é a primeira coisa. Para ter princípio da voluntariedade, a gente precisa legitimar a educação especializada. O que se tem dito é o seguinte, o que as evidências dizem é que para a esmagadora maioria das crianças, é melhor a inclusão. Inclusão de verdade, não isso aí que estão fazendo. Agora, há um pequeno grupo tão severo que nem no melhor cenário vai se beneficiar. Então, ou o nosso foco é a ideologia, aí eu digo, tem que colocar, e aí a realidade não importa, ou meu foco é a criança, e aí, para a maioria delas, vai ser benéfico, mas não para todos. Segundo paradigma, a gente se pautar em evidências. Acho que todo mundo aqui, né, e no Brasil inteiro, está todo mundo indignado com a corrupção. O que é corrupção? Eu pego o dinheiro do povo, que o povo está pagando como imposto, e invisto naquilo que não é o fim a que se destina. Né? Invisto no iate, sei lá no quê. Mas, quando a gente pega o dinheiro público e gasta num negócio que comprovadamente é ineficaz, ou que a gente não sabe se funciona, é alguma coisa muito parecida com a corrupção. Se não pior, porque nós estamos gastando também o tempo da criança. E a precocidade é o fator mais importante de eficácia das intervenções. Nos Estados Unidos, tem a lei chamada Nenhuma Criança Deixada para Trás. E aí diz lá, dinheiro público federal só com evidência. Então, a gente tem um norte para gastar dinheiro público, né? E a gente precisa, talvez, essa seriedade não só no campo do controle das finanças, mas no campo também da gestão dos serviços públicos. E o terceiro paradigma que a gente propõe é a integração da inclusão como parte do processo de intervenção. Ela não faço a intervenção mais a inclusão. Isso é uma coisa só. E também, isso é uma coisa recorrente, um modelo nos Estados Unidos. Porque, em geral, o que as pessoas fazem? Por exemplo, psicólogo, ATO, físio, fono, um monte de coisa, separado. Quando a gente cada um faz o seu trabalho separado, a gente chama disso de intervenção eclética. E que os dados vêm mostrando é que fazer isso e ficar em casa é a mesma coisa. E a mãe vira motorista. Esses profissionais são todos fundamentais no processo, mas não separados, cada um fazendo o seu trabalho, integrados, planejando junto e desenvolvendo a intervenção. E aí a escola é parte desse processo de intervenção. Então, esse é um modelo que a gente defende. Em relação a essa revisão, com esses 3 paradigmas, o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação para que não seja feita. E eu, sinceramente, acho que eles estão na melhor intenção. E realmente achando que está muito bom. Porque eles estão informados por um conhecimento absolutamente equivocado, ideológico, que não tem nenhuma relação com a realidade. Pega os documentos da inclusão total, pode pegar todos os livros deles aqui, e procura um dado. Não tem. É só a ideia, que é muito bonita e tal, etc. e tal, mas não tem dado. Se a gente for trabalhar com a realidade, né, a gente pegar... Eles falam lá, tem que ouvir as pessoas com autismo, na recomendação, que eu acho ótimo. Mas tem que ouvir também o movimento de paz, sobretudo aqueles moderados severos que não podem falar. Tem que ouvir também os professores, ninguém ouve os professores. Então, a gente tem que fazer, talvez, uma conversa mais ampla para a gente chegar a um ponto comum. E é muito importante que, assim, tem muitas pautas, por exemplo, aqui de direitos humanos, que direita e esquerda vivem uma verdadeira guerra. Mas a pauta do direito das pessoas com deficiência, eu acredito que é possível a gente construir consensos. Porque é uma pauta que
que tem sensibilidade com os dois campos. A única coisa que a gente precisa para construir esses consensos é ter um acesso a uma visão da realidade. E as evidências, a gente trabalhar com conhecimento científico, é um meio da gente acessar essa realidade para a gente produzir uma saída que melhore a qualidade de vida das pessoas com autismo. Muito obrigado. Muito obrigado, Anselmo. E passo a palavra agora, com a palavra a Bernardo Medina,